Tudo bem, meu nome é Rafael, eu estou aqui para falar um pouco sobre a história da RPG no Brasil, e hoje eu vou falar sobre um autor que ele é muito emblemático, principalmente no quesito de autor independente, né? Quando a gente estava lá no começo das editoras, tinha a Devir, você tinha Dragão Brasil, tinha GSA, mas eram todos ali algumas editoras. Um autor que sempre apareceu aí no cenário, produzindo suas coisas, né, os seus RPGs, foi o Marcelo Pasqualin, e é uma pessoa que cada vez mais agora com financiamentos coletivos, assim, a gente percebe a produção dele, talvez não é que tenha crescido, mas o financiamento coletivo talvez parece que nos ajuda a visualizar mais, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho com ele, sobre a história dele no RPG e etc. Então, Marcelo, antes de mais nada, seja bem-vindo, né? Fico muito feliz de poder te encontrar aqui e você poder contar um pouco da sua história, que é uma história extensa, né? Bem, tem uma boa carga de RPG aqui nas costas, mas muito obrigado por esse espaço de poder conversar, Rafael. Eu acho que isso aqui é bem importante porque ajuda a resgatar o RPG como era, como é, e vai dar a perspectiva de como vai ser aqui no Brasil. Bom, então, para começar, qual a sua cidade? Onde você é? Santo André, na Grande São Paulo. Tá. E você vive aqui. Sempre esteve, sempre Sempre. viveu, nunca mudou. Tá. Uhum. Qual foi o seu contato com RPG assim? Primeiro contato? Bem, a gente vai ter que voltar para 1986. Nessas horas a gente fala que eu devo ter dados que são mais velhos do que alguns jogadores que estão assistindo a gente aqui. Meu avô tinha ido para os Estados Unidos naquela época e voltou com a caixa básica do D&D e falou aquela coisa: você está querendo começar a aprender inglês, meu neto? Isso aqui é um jogo divertido, acho que você vai gostar. Então, meu primeiro contato foi com o D&D em inglês, onde eu mal sabia, e logo em seguida também me trouxe o GURPS em inglês. Então, ou seja, já comecei com os dois pés no meio do peito para poder seguir em frente. A questão de ler, aprender, jogar errado, mas se divertir com o pessoal, ver aqueles dados esquisitos, misturado com os dados normais. Era a questão de tentar traduzir os filmes e aventuras para o jogo e a partir daí criar as histórias que a gente acaba tendo como importantes no nosso próprio coração. Mas o seu avô não tinha noção do que era RPG, ou não? Ele sabia que era um jogo, mas... Ele encontrou numa loja de brinquedos, resolveu trazer, não tinha ideia do que era, tudo mais. E como era ele que me ensinava inglês, ele foi professor de inglês por muito tempo, então serviu como parte do aprendizado. Oh, que sorte, hein? Verdade. E você começou a ler, começou né, a ter o contato, e você já organizou mesa? Como é que foi? Como você começou Aquela coisa, a regimentar, né? bem, chamava o pessoal da rua, os meus colegas lá, e entre as partidas de banco imobiliário, futebol de botão e pelada na rua, a gente resolveu, olha, tem esse jogo aqui que eu acabei de conhecer, tudo mais, vamos jogar? Tá, você é o mago, você é o guerreiro, você não se preocupa, rola o dado aí quando eu falar para rolar e vambora. Sim, eu nem tinha lido tudo inteiro, já estava mestrando a aventura com o pessoal todo empolgado para poder vencer os desafios e coisa parecida. Ter os desenhos dos monstros ajudava. Não é uma coisa assim muito elaborada. É basicamente um dungeon crawl. Você tem aqui o objetivo de entrar nessa masmorra, enfrentar os monstros, pegar o tesouro e cair fora. E o pessoal se divertia com aquilo. No começo foi sempre uma aventura assim muito focada, sem pensar na interpretação e sim no quanto de ação poderia ter. Ah, entendi. Mas aí eu tenho uma pergunta já de começo. Desse pessoal que você chamou, desse pessoal que você trouxe, quantos ficaram?
Bem, a vida é cruel, não é? A gente acabou se separando no meio da adolescência, uns foram viajar para longe, ou eu acabei me mudando e por aí. Mesmo nunca deixei de morar em Santo André, mas não morava mais perto do pessoal, os interesses acabavam mudando. Então, desse pessoal original, ninguém se manteve. Eu ainda tenho contato com eles, mas nada de jogo. Entendi. Então, se a gente parar para pensar, você viu o RPG surgir no Brasil, né? Porque você veio antes do RPG, né? O seu acesso, o seu contato veio antes do RPG. Sim. Quando Marquês Saraiva começou a publicar aqueles livros-jogos, a GSA, a Devir. Como que foi assim esse processo? Você chegou, você olhou e falou, eu conheço isso? Como é que foi? Foi engraçado. Eu acho que eu tinha 10 anos, 1990, 91, não tenho certeza agora. E estava na casa de um primo meu, no interior de São Paulo, em Piracicaba, e ele veio com o GURPS antigão, capa branca, cabeça roxa. Assim, Marcelo, tem esse jogo aqui tudo mais que eu achei muito legal, você tá afim de jogar? Bem, vamos embora. Eu não disse para ele que eu já conhecia. Resolvi, não, vamos jogar tudo mais. Por quê? Porque, assim, seria a primeira vez que eu ia sentar como jogador. Até então, eu sempre fui mestre de jogo. Não tive o prazer de ter o meu herói. E, falar a verdade, isso acaba continuando por boa parte do tempo. São raras as vezes que eu sento para jogar como jogador. Eu costumo estar demais. A gente jogou rapidinho e tudo mais, foi divertido, mas foi a primeira vez que eu vi o RPG fora da minha mesa. Logo em seguida, eu acabei tendo contato com os livros-jogos que a Mark Saraiva trazia, acabei fazendo uma coleção modesta na época, mas me diverti caramba, né? E eu lembro de ter até criado um livro-jogo em folhas de almaço, 400 parágrafos lá, tudo mais, usando o mesmo sistema das Aventuras Fantásticas, mas querendo criar um grupo de heróis, não é só um, você controlava 4, mas se você morresse, terminava a aventura. Então você tinha 3 aliados com você. Tanto que foi um amigo meu do colégio que desenhou o labirinto para mim e eu adaptei para aquilo lá. Então foi... O momento da criação começou a partir dali, né? E foi depois que eu acabei vendo que existiam lojas de RPG por aqui. Antes mesmo de conhecer a Devir, eu acabei conhecendo a Forbidden Planet lá do Guarujá. Eles tinham uma shopping, e lá eu tive bastante contato com o pessoal que jogava, conheci muita coisa. Em época de férias eu fazia bico vendendo livro lá e era pago em livro de RPG, o que era uma coisa para mim muito bom na época. Fora que quando não tinha nenhum cliente eu podia aproveitar, folhear, ler, conhecer bastante coisa. E a partir daí que eu vi realmente o RPG nascendo para o mundo. Já existia fora da minha mesa, só que para mim foi um primeiro contato muito gostoso de conhecer. Bom, eu imagino, né, que você estava dentro da... Você estava ilhado, né? Você estava ilhado, sim. Você não tinha contato com absolutamente ninguém, e um aspecto interessante, né? Pelo fato de que não tinha material, e o RPG é um jogo que te obriga a criar, né? A não ser que você queira narrar a mesma história, só que você vai ter que ficar procurando jogadores diferentes para narrar a mesma história, porque não, a rejogabilidade não faz sentido, né? Se você não criar. Exato. E você meio que foi já lançado nesse game design, né? Nesse processo de criação, E eu estava conversando, um dado interessante, uma questão interessante é a importância que a Forbidden Planet, né? Essas lojas tinham, assim, né? De você descobrir um mundo que simplesmente... Né, você frequentava e trabalhava para eles, é isso? Quando possível? Assim,
falar que trabalhar não é. Eu tinha o quê? 13, 14 anos, e nas férias que a gente passava no Guarujá, com a amizade que eu fiz com os donos, eu fazia lá, assim, começou com um cara que ia comprar uma caixa de Forgotten, estava interessado em conhecer Forgotten, só que conhecia pouco de RPG. E eu puxei papo com ele e tudo mais, a gente foi conversando. Ele saiu de lá com a caixa do Forgotten, uma das expansões, acho que era de monstros da época, alguns dos Monsters Manuals específico de Forgotten, levou Alcadim junto e uns 2 Players Handbook para poder jogar. O dono da livraria falou assim: "Ô Marcelo, você vende bem pra caramba, vou te dar esses 2 boosters aqui para você, como pagamento pelo que você fez. Assim, ó, se você me pagar em livro direito, eu começo a vender pra caramba aqui." Ele resolveu topar, e vira e mexe eu tava lá batendo papo com o pessoal, indicando jogo e tudo mais, e por conta disso eu era obrigado a ler tudo aquilo para poder conhecer, para poder indicar. Era um negócio muito divertido. Isso permitiu realmente eu ter contato com coisas que eu jamais imaginava, né? Tanto que foi na própria Forbidden lá do Guarujá que eu conheci o AD&D antes dessa venda toda. Eu comprei os meus livros básicos de AD&D segunda edição, né? Apesar de GURPS ter sido no começo uma paixão, eu tive campanhas que duraram 7 anos em GURPS, uma de 7 e outra de 8 anos, com 2 grupos diferentes, logo no começo. A D&D me fez conhecer outras coisas por conta dos mundos já prontos, e isso me deu uma visão de world building muito importante, né? Bom, eu imagino o quão importante foi você estar dentro da loja, né? Porque você Sim. poderia ler os livros que aos 13 anos talvez você não tivesse dinheiro para poder comprar, né? Então, isso era verdade. Não, esse daqui eu estou me preparando para vender, né? Uhum. E uma coisa que eu vejo, eu converso muito com os outros jogadores, né? E que o jogador de RPG ele tem, até por necessidade, um certo caráter de divulgador da palavra, né? Sim. Então você falou que é um hobby de nicho, né? Quando a gente fala de um hobby de nicho, você só consegue trazer mais pessoas para isso se você falar a respeito. E naquela época, ninguém conhecia o que era RPG, exceto um outro RPG eletrônico. Meus colegas, quando comecei a jogar lá, que eu falei minhas primeiras aventuras, eles descobriram depois: existe algo chamado Might Magic aqui pro Mega Drive, então vamos começar a jogar isso também, que também é um RPG. E a partir daí as histórias foram evoluindo, as aventuras foram crescendo. Toda essa parte acaba se tornando uma coisa ajuda a outra. Mas se você não comenta com o outro que estou jogando uma aventura assim, assado, num jogo que envolve imaginação, e naquela época a gente não tinha muito o que dizer do que era RPG, a gente não tinha uma definição específica do que era, como é mais claro hoje em dia. Naquela época era uma coisa assim, é um jogo de dados que envolve aventura, não sei o quê, e senta aqui, jogando você conhece. Então, hoje em dia não, todo mundo, em grande parte, tem alguma noção do que é o RPG. Naquela época, era quase como se a gente fizesse parte de uma irmandade secreta, onde poucos tinham acesso àquele conhecimento. Sim. E você chegava na escola e passava para as pessoas e contava e mostrava os livros também? Tinha esse... Tinha aventuras que começavam na hora do intervalo e ficavam com o pessoal queria jogar depois vamos continuar amanhã, tudo mais. Não, dá para ficar um pouquinho mais tarde depois da aula, não sei o que, mas... E nisso a biblioteca da escola ajudava bastante, porque era um outro espaço legal que a gente podia aproveitar, o que incentivava a leitura. Mas eu lembro de uma coisa que você falou um pouco antes sobre a necessidade de criar, que não dá para ficar jogando a mesma aventura, a não ser que encontre outros grupos. Isso é uma coisa que eu vejo que é natural do brasileiro. Os módulos, aventuras prontas, eram raros naquela época. Então, a gente tinha que se virar criando algo novo. Nos Estados Unidos, a coisa é diferente. Um mestre de RPG tinha acesso a muita coisa fácil. Então, ele podia ir atrás dos módulos, pego aqui, BX1, BX2, vamos continuar a aventura aqui, porque tudo o que é hoje o pessoal pega com aventuras prontas, não era tão comum para a gente aqui.
Ao contrário, eu acho que a primeira aventura pronta que eu vi, tirando as que vinham nos livros, foi uma que veio no escudo do mestre do AD&D, que envolvia uma lâmina parecida, agora eu já não lembro os detalhes da aventura. Mas de resto, tudo era eu que tinha que criar. Às vezes inspirado em filmes, em jogos e coisas parecidas, mas não tinha da onde beber de inspiração de algo pronto naquela época. Uma coisa que eu lembro bem, né, quando a gente via, assim, e geralmente, quando tinha uma aventura pronta, era uma aventura pronta. Uhum. Né? Então, eu lembro que o GURPS tinha uma caravana para Enarres. Isso mesmo. Era uma história em uma ambientação. Pô, eu quero continuar. Se vira, meu amigo. Se vira. E nesse sentido, como você se sentiu quando você começou a ver as primeiras revistas aparecerem nas bancas, né? Surgiu a Dragão Brasil, tinha The Universe of RPG, a gente tinha Dragão Dourado, né? Assim, eu lembro que no começo tinha pelo menos essas três, assim, surgiram muito próximas. Agora de cabeça não lembro exatamente qual veio antes, etc. Mas qual foi o impacto ali para você? Você foi atrás? Bem, eu tinha a Dragão Brasil do primeiro número até acho que os 60 e pouco, se não me engano, ou 40 e pouco, eu não vou me lembrar direito, mas eu peguei desde o primeiro número, colecionava direto. Tinha muita Dragon Magazine, quando a Abril começou a trazer bem, né? Dragon Slayer passou na minha mão, assim como Dragão Dourado, e eu achava aquilo maravilhoso, porque permitia um acesso tão grande, com tanto material. Eu lembro que uma das primeiras aventuras que encontrei numa Dragão Brasil, eu rapidamente adaptei, coloquei no meu mundo de jogo lá, o pessoal nem percebeu que eu estava tirando a aventura, e eu falei, poxa, funciona direitinho, dá para colocar essa aventura aqui, então dá para usar muito mais do que tem lá, e fui pegando material de um, de outro, vendo como é as coisas, e isso abriu um universo muito maior. Eu acredito que mais do que as próprias livrarias, Foreign Plant e Devir hoje em dia, que permitiram que o RPG fosse disseminado à torta direito aqui no Brasil, foi o advento das bancas de jornais levando revistas de RPG que fez com que o hobby se tornasse realmente conhecido. E isso é mérito principalmente da Dragão Brasil, que foi e é a revista que teve a maior circulação até agora. Isso é uma coisa que eu posso dizer, que eu morava no interior, né? Eu morava em Poços de Caldas, e Poços de Caldas não tinha livraria. Né? Na minha adolescência tinha um sebo, e tinha bancas, e algumas bancas vendiam livro. E eu lembro que eu lia X-Men, né? Então, X-Men, né? Na época era X-Men mesmo, né? Aquele negócio... E aí era uma coisa que, quando eu vi ali os primeiros números da Dragão, chamam Dragon, né? Eu acho que foi os dois primeiros números, o terceiro mudou para o Dragão Brasil. Isso. E aquilo foi uma coisa que eu comprei, eu fui, eu li, e a gente lia, a gente acompanhava. Eu também colecionei por muito tempo. E uma coisa assim, você falou que o GURPS foi uma paixão para você, né? Sim. E o D&D acabou sendo também, né? D&D, AD&D, mais ou menos nessa época também chegou o Vampiro no Brasil. Vampiro, Lobisomem. Você também foi para cima? Sim, eu tive o Vampire, primeira edição, quando veio para cá, acabei pegando. Depois peguei o Lobisomem já na versão traduzida. Um pouco de Storyteller. Eu gosto mais da ambientação do que o sistema em si. Mas joguei muito tempo. Acho que a campanha de Storyteller que eu mestrei por mais tempo foi uma adaptação que eu fiz para um pessoal de uma outra livraria, aqui já de Santo André, que abriu por um tempo, que foi uma campanha de Arquivo X, usando regras que eu tinha adaptado do Vampire para Storyteller só com mortais. Isso antes mesmo de ter aquela história de suplemento como Hunters e tudo mais, né? Foi na base da primeira edição mesmo. Marcelo, você também pegou aquela... você falou que não jogou tanto, mas você chegou a jogar os live actions também? Você chegou a pegar essa febre ou não?
Sim, joguei live action por algum tempo. Eu acredito que eu joguei uns 4 ou 5 lives. Nunca foi algo que eu tenha me empolgado em jogar. Foi mais pela mania de um ou outro amigo que estava lá, e a partir daí eu acabei conhecendo até um outro grupo de RPG que a gente começou a jogar depois, né? De jogar do live, né? Mas não foi uma paixão minha. Hoje em dia, eu não me vejo participando de lives, porque eu gosto mesmo de jogar ao redor de uma mesa de jogo mesmo, na tranquilidade de poder tomar alguma coisa, comer alguma coisinha. Talvez seja só preguiça. A idade chega, né? 40 anos nas costas, as coisas mudam de perspectiva. Eu vou te falar que eu comecei a narrar live action de vampiro lá em Poços Caldas por volta de 96, 97, assim, eu vim no Encontro Internacional de RPG, joguei com o pessoal, voltei para lá e comecei a organizar. E a gente jogava por volta das, sei lá, meia-noite até umas 4, 5 da manhã. É cidade interior, então... E era em volta de 4 quarteirões. Eu passava a noite inteira. A galera passava a noite inteira andando, vestido de preto, etc. E era muito legal. Mas é só que a idade chega e aí eu fico pensando, será que eu aguentaria ir para um lugar à meia-noite e ficar andando até as 4 da manhã? Eu acho que... Por isso que os live actions que hoje eu jogo são os LARPs, assim, que são mais intimistas, né? Nesse sentido, como eu falei no começo, mas é bom retomar, em determinado momento você publicou um RPG. O que te levou a publicar? Que RPG é esse? Né? Como que foi? Explica pra gente. Bem, o processo de publicação ele é um pouco até anterior do que o RPG. Começou primeiro com uma das poucas vezes que eu sentei como jogador numa mesa. Um colega meu assim, Marcelo, vou mestrar uma aventura de fantasia medieval, tudo mais. Tá a fim de jogar? Tô, claro, eu nunca sento como jogador, vambora. Mas você pode escrever a história do personagem para mim? Escrevo. Comecei, sentei, tudo mais, escrevi. Tá, 2 páginas, tá pouco, não dá para dizer muito sobre o personagem, tô resumindo demais. 4 páginas ainda não tô pegando o ponto principal, porque o que... Mas se for assim, se você escrever uma história boa o suficiente, eu te deixo você começar com algum item mágico. Eu queria justificar o porquê eu tinha aquele item mágico. Bem, quando chegou a 10 páginas, eu falei que isso é uma coisa, deixa quieto, não vou mais contar a página e vamos embora. E escrevi aquela tarde inteira. Quando eu me dei conta, eu estava lá com cerca de 80 páginas e falei que isso é uma coisa que tá bom até para mim, isso que tá grande demais, né? Peguei, imprimi, coloquei em espiral, cheguei no mestre 2 dias depois, tá aqui a história do personagem, posso ter o item que eu quero? Eu falei assim, eu não vou ler isso, pode ter o item que você quer sim. Sem problema, beleza. Aí depois de um tempo, eu resolvi revisitar aquela história. Escrevi e tudo mais, e transformei aquilo num romance. Romance de fantasia medieval. Eu tinha 16 anos quando eu peguei o arquivo, mandei para um colega meu revisar. Falei com o meu professor de desenho para ele poder fazer a capa. Juntei tudo aquilo, montei um PDFzinho. Tinha uma gráfica na rua de casa. Eu fui até lá e falei assim: como é que faz para imprimir 100 desses livros aqui? Acho que o cara quis fazer o trabalho mais por conta de o que esse molequinho tá querendo do que pelo trabalho em si. Sentamos, conversando lá. Depois de umas 2 semanas eu estava lá saindo com as caixas de livros. Saí, vendi os livros embaixo do braço pro pessoal do colégio, para cima e para baixo, fila de teatro, aquela coisa. Vender livro é uma coisa que parecia simples, né? Eu vendi 100 livros em 2, 3 meses. Mandei fazer mais 100 e fiquei com um ano aqui encalhado até conseguir vender, porque não tinha. Quem eu conhecia já tinha comprado, então não tinha que fazer. Mas a história daqui transformar num RPG. É o meu cenário, é o meu mundo. Só que aquela coisa, ficou isso guardado na memória e sem levar muito adiante. A partir daí eu já tinha conhecido diversos sistemas diferentes, tá? Um deles que me chamou a atenção foi o FUD, Freeform Do It Yourself Game Engine, do Stefan Sullivan.
quando o Food foi criado, eu até participei das listas de discussão em BBS naquela época, com em outros tempos, computadores com monitores que não tinham muita resolução e coisa parecida. E aí, participando de um encontro nacional de RPG, teve uma palestra do Douglas Quinta Reis. E uma hora nessa palestra foi perguntado para ele: Douglas, se fosse para lançar um RPG aqui no Brasil, pelo seu gosto, não pensando em mercado, o que você lançaria? E ele citou o FUD de novo. Isso acendeu aquela luzinha. E assim, peraí, FUD realmente é um sistema que eu posso usar para aquela ideia que eu estava tendo. Eu saí naquele evento, cheguei em casa, peguei o e-mail do Stefan Sullivan, mandei mensagem perguntando como é que eu fazia para poder usar o sistema, o que eu precisava fazer, né? Que foi, se a gente for pensar, foi o primeiro sistema realmente de licença aberta. O contrato foi simples. Eu tinha que mandar 2 exemplares para ele, do livro pronto, e assinar o contratinho, tudo mais, e pronto, é só isso. Tá? Ele aceitou tudo mais, eu traduzi o que não tinha, lancei o Anel Elemental no mesmo esquema que eu fiz aquele romance de 1 ano, 2 anos atrás. Fui lá na gráfica, olha, eu tenho que imprimir isso aqui e tudo mais, fazer uns livros. Dessa vez, tanto a capa como as ilustrações internas foram feitas pelo meu professor de desenho também. Eu estudava um pouco de desenho na época, sei desenhar alguma coisinha, mas não o suficiente para não passar vergonha. E peguei aquilo, pareci num Sampa RPG, né? Livros embaixo do braço, também do mesmo esquema, indo de mesa em mesa. Lembro que o Caco da Devir chegou para mim falando que não podia vender livro lá, que eu olhei, peraí, você que fez isso aí? Foi. Ah, tá, se você que fez, pode vender também. Se quiser, a gente coloca uns livros aqui na lojinha também. Então, vendi um pouco, o pessoal começou lá a conhecer um pouco do cenário, né? E isso foi como publicação independente. Alguns meses depois, a editora Comic Store debutou lá em Campinas. Procurando na internet, vi que existia essa editora e uma parte assim, envie o seu livro para a gente poder avaliar. Eles estavam atrás de jogos, de tabuleiro, cartas, mais e RPGs. Peguei o livro, coloquei no envelope, mandei cartinha, foi para lá. Algum tempo depois, eles me ligam. Não, Marcelo, você quer dar um pulo aqui em Campinas para a gente conversar, tudo mais? Foi. Fui para Campinas, sentamos, conversando. Saí de lá com o meu primeiro cheque assinado, com um pagamento real pela publicação. Né? Eu até perguntei para eles assim, mas o que levou vocês a realmente me escolherem? Imagino que vocês tenham recebido diversos materiais. Não. Você foi o único que pegou e acreditou tanto no seu material que você mandou fazer um livro com base nele. Então, se você resolveu investir seu dinheiro para fazer, é porque você acredita de verdade, é um negócio que a gente quer lançar. Aí a Comic Store acabou lançando. A partir daí eu pude ter outros contatos, e tanto que quando eu ajudei o Ópera a ser lançado também pela Comic Store, escrevi o suplemento 1887 sobre o Sol do Novo México para eles. Em que ano foi isso? 98, 99. E aí, conta um pouquinho do Ópera aí, que você ajudou a participar e a escrever. Eu conhecia já o Ópera, o Observadores Perdidos em Realidades Alternativas, RPG brasileiro, genérico. E quando a Comic Store comentou comigo, assim, olha, a gente está analisando isso, o que você acha desse livro aqui? Eu falei, vai em frente, eu acho bom, é outro material que precisa investir. E eles vieram de tal forma que o livro veio em capa dura e com o escudo do mestre servindo como capa do livro. Foi muito bom ver mais um material assim, porque a gente até então só estava vendo RPGs de fora sendo lançados. Com exceção de Tagmar, Desafio dos Bandeirantes, Monstros, Demos Corporation e um ou outro assim, a gente não tinha tanta coisa aqui, nossa, feito em Terra Brasilis. E ver mais coisas lançando, para mim, era fantástico. Eu nunca vi. A pessoa até perguntou para mim, Marcelo, mas você está com o seu sistema aqui, está lançando em Ópera também pela mesma editora?
Não é concorrente? Eu falei, não, nenhum criador de conteúdo é concorrente um com o outro. A gente está ampliando essa diversidade. Eu não vejo nenhum dos meus colegas designers como concorrentes, e sim como inspiração. É fundamental ter essa possibilidade de ter diversos jogos diferentes, cada um com seu estilo, abrangendo todos os nichos possíveis. E eu fico feliz de ter, pelo menos, tido um dedinho na possibilidade de trazer o Opera para publicação e, a partir daí, deslanchar como deslanchou naquela época. Então você foi um autor contratado, né? Sim. Para o Anel Elemental. Exato. Eu te falar que eu acho que eu estava nesse Sampa RPG, porque eu lembro muito de ouvir, de ver passar, e depois eu perdi. Sabe aquele negócio, falando, meu, bom, vai aparecer. Depois apareceu, né? Sim. E aí você passando por isso daí, o Anel Elemental, você trabalhou no Opera, e aí você foi fazer o quê? Foi... Assim, trabalhar no Opera eu não trabalhei, eu só dei aquele não, sim. empurrãozinho. O que aconteceu foi, logo depois que você lançou o Opera, conversando com o meu editor, né, eu estava indo para Bienal do Livro pela primeira vez, né, Bienal do Livro de São Paulo, aquela coisa, era um sonho entrar lá como autor, né, ele estava fazendo isso, né, e sentado com ele conversando assim, ó, já que tem o Opera aí, eu tinha até apresentado um outro jogo de cartas para ele na época, que eu tenho o protótipo aqui, mas nunca levei adiante, é um jogo que tem como tema futebol de praia, aí assim, olha, o Opera tá aí, precisa de um suplemento, o que acha de Velho Oeste? Ele, fechou, faz, aí, tá, quanto tempo eu tenho? 2 meses, tá bom, te entrego. Passei os 2 meses seguintes, que daí eu posso falar assim, esse foi a minha, como autor contratado. Quando eu apresentei o Anel Elemental, eles compraram os direitos do livro, pronto. Agora, como autor contratado mesmo, começar e fazer do zero com base no que a editora queria, foi com o 1887. E foi uma aventura fantástica escrever aquilo, porque foi tanta pesquisa de western naquela época, assistindo filmes a torto direito, tanto que hoje chegou a notícia de que Ennio Morricone faleceu, ele que foi um dos grandes compositores de músicas de filme para faroeste, e eu tinha ouvido muito do que ele compôs naquela época e foi muita inspiração para mim ao escrever. Não, o que eu quis dizer no Opera, mas de você ter que virar e falar assim, ó, tem um sistema e agora se vira, né? Tipo, você estava desenvolvendo numa linguagem, se a gente pensar um sistema de RPG como uma linguagem, né, que te permite fazer algumas coisas, exige outras coisas, e aí você teve que encarar outra, né? Apertar um botãozinho e falar, ó, agora vai ser o... Agora a ópera. E aí, nesse sentido, que a gente estava pensando, você produz o ópera e aí o que você... Bom, você, antes de mais nada, qual foi a sensação de estar numa Bienal como autor nacional de RPG com quantos anos? Acho que foi a Bienal acho que do ano 2000, eu creio, né? 2000, não lembro se as Bienais de São Paulo são as pares ou as ímpares, mas foi depois, entre 99 e 2001, um desses 3 anos, eu estive por lá pela primeira vez. E foi um sonho, eu sempre fui como leitor, indo de stand em stand, querendo tietar autores e tudo mais, e foi a primeira vez que o pessoal assim, não, o autor tá aí, deixa eu tirar uma foto com ele, fotografar o livro para mim. Eu nem sabia direito o que fazer, eu tava mais naquele momento de deslumbre da coisa toda, né? Mas foi uma experiência muito gostosa, né? Estive em outras bienais depois, né? Quando eu resolvi ter a minha própria editora, né? Mas por conta dos romances e tudo mais, mas a primeira a gente acaba tendo um lugar especial no coração. O ineditismo, né? Aquela coisa de, meu Deus, o que eu faço? E com o tempo, bom,
você, como você falou do Douglas, né, você falou do Dragão Brasil, uma dúvida, e você teve contato com os outros autores, seja o pessoal da Dragão, da GSA, você chegaram a trocar alguma figurinha, alguma conversa, assim? Logo depois que a Comic Store fechou as portas, infelizmente eles tiveram problemas e encerraram as atividades, eu tinha acabado já todos os meus exemplares do Anel Elemental praticamente comigo, e eu precisava fazer uma nova tiragem. O pessoal gostou do que eu fiz com Ópera, então eu vou pegar o Anel Elemental e, já que é uma nova edição, uma nova era do jogo, eu vou traduzir o livro para Ópera. E foi, de novo, num outro sampler, ou foi no Encontro Nacional, que eu estava com os livros embaixo do braço, lá de novo, com uma visão diferente do livro, o livro ficando 3 vezes o tamanho original, né? Escrito pro Ópera de verdade. Aquela coisa, né, foi logo na época do início da terceira edição, o pessoal brincava, não, já que D&D terceira edição está vendendo, terceira edição é o que vale a pena fazer, o Marcelo está lançando a terceira edição do Anel Elemental, que a primeira foi sozinho, a segunda pela Comic Store, e a terceira, nessa revisão toda, é sozinho de novo. E aí você... Com outros autores que eu tive na época, quando eu estava para escrever o Anel Elemental para Ópera, eu conversei muito com o Rogério, que é o autor do Ópera, um dos autores. Também cheguei a conversar bastante com o Norson Botrel, que é um dos autores do sistema Arcanum, Trevas e tudo mais. Cheguei até a verificar quais seriam as necessidades legais para poder utilizar aquele sistema na mesa de jogo, mas no final dos contos acabei optando pelo Opera mesmo e tudo mais. Tanto que, assim, a gente acaba conversando com muita gente, às vezes en passant apenas, mas cada uma das pessoas que faz parte da nossa vida de designer ajuda porque serve como inspiração, serve para dar alguma dica ou outra, e a partir daí faz de nós quem a gente é de verdade. E aí, bom, você falou das edições, né, do Opera, e você, mas você, aí quando você fez o Opera, né, o Anel Elemental, e você continuou trabalhando no Anel Elemental, ou você foi para outra coisa? Enquanto você trabalhava com Opera, você jogava outras coisas, experimentava outros jogos, tinha outras campanhas ou não? Ou você se centrou no Anel Elemental? Não, joguei muita coisa diferente naquela época, né? Tanto que foi nessa época que eu comecei a ter contato com Drive to RPG e comecei a montar minha biblioteca de RPGs em PDF que eu comprava lá. Tive muito contato com alguns autores lá de fora na época, e com base nisso a gente acaba querendo colocar aquelas coisas na mesa de jogo. Não é só a leitura, não é o RPG pela pesquisa, e sim para poder ver os pontos e fortes realmente acontecendo. Então, por um tempo eu acabei mesclando de tudo. Já não jogava tantas campanhas com a maior parte das pessoas, tinha ainda um grupo que jogava comigo direto toda semana, e com eles a gente estava jogando no Elemental para Ópera mesmo, porque afinal de contas é o carro-chefe na época, mas tinha algumas aventuras one-shots que a gente fazia com outros sistemas, né? E isso eu acho que é fundamental com qualquer um que esteja não só criando, mas também jogando. É preciso conhecer outras coisas. E, de repente, o jeito que um sistema faz algo de forma diferente do que você já está acostumado pode te dar inspiração para lidar de uma forma melhor, encontrar novas soluções para problemas antigos. E que produzem novas experiências, né? Experiências Sim. completamente distintas. Você trabalhou com o Anel Elemental e aí você foi... A gente teve no Brasil um período que é quase um hiato, assim, né? Nos anos 2000, e você frequentava os mesmos eventos que eu, as mesmas lojas, as mesmas... E parece que em determinado momento no Brasil o RPG sumiu, né? Você não tinha mais revista,
você praticamente não tinha editoras publicando, os eventos de RPG foram substituídos pelos eventos de anime, né? Não sei se você se lembra, no Encontro Internacional ele começou a perder muito público quando tinha os eventos de anime todos os fins de semana, e a gente começava a ir para o evento esvaziado, os novos livros não chegavam, né, editoras diminuíram. Nesse período, o que você continuou produzindo? Você só jogou? Qual foi o seu caminho? Nesse período de ato do RPG também acabou me afetando. Eu deixei de lado a escrita de RPG por um tempo e parti para a escrita dos romances. Foi quando eu lancei A Última Dama do Fogo, Regência de Ossos, Crença de Ossos. Foquei na parte de literatura fantástica medieval, um toque de dark fantasy e tudo mais. E não mexi mais nos RPGs. Continuava jogando, tá? Jogava toda semana com o pessoal, coisas diferentes, até que um ou outro não podia, não sei o quê. E aí a campanha foi morrendo, mas ficou só os one-shots. Tal pessoa não pode hoje, então vamos jogar uma coisa diferente aqui, coisa parecida. Eu não deixei de jogar, mas deixei de produzir, tanto que com a escrita dos romances eu resolvi abrir uma editora, fiquei um tempo com ela, participei de 2 bienais do Rio com essa editora, até que eu resolvi encerrar a editora e fiquei assim, uma coisa, vamos voltar a produzir RPG, vamos voltar a escrever, porque tem muita ideia que precisa ser colocada de novo no papel, o que eu tenho jogado de playtest com o pessoal tem agradado, e de repente, já que a gente está ouvindo um renascer do RPG ao longe, vamos aproveitar e fazer parte disso de novo. Afinal de contas, é escrever história. E aí você foi escrever qual? Qual o RPG que você... Bom, antes disso, nesse hiato, você foi testando sistema, etc. Algum jogo, algum designer começou a fazer sua cabeça? Teve alguma coisa assim que você... Porque a gente começou muito com GURPS, D&D, Vampiro, apareceu um Shadowrun, apareceu um Castelo Falkenstein, né? Aparecia às vezes alguma coisa diferente, mas ainda não era tão diferente quanto que hoje a gente vê muitos sistemas, né? Teve alguma coisa assim, algum jogo que te falou, opa, dá para fazer, dá para brincar de forma diferente? Nesse meu período de hiato, um RPG que eu joguei bastante, que eu gosto pra caramba, é o Dragonlance Fifth Age, que utilizava cartas ao invés de dados. Ele é antigo, a gente está falando de um RPG de 93, 94, mas que eu acabei fazendo um renascimento dele na minha mesa de jogo nesse período. Ele tem um quê narrativista. E a partir daí eu falei, peraí, ele tem um lado simples que dá para ser adaptado, não sei o quê. De repente eu tive contato com Savage Worlds, vi como as coisas funcionavam. Conversei com o Simon Washburn quando ele começou a escrever o Barbarians of Lemuria. Achei que era um sistema interessante, tanto que a minha volta para o RPG se deu com o Atize para o Barbarians of Lemuria, e logo depois eu acabei escrevendo também o Foices e Feitiços, que era um retroclone de D&D inspirado no Chainmail, também com um toque do Epée Sorcellerie, que é um jogo francês que também bebia da fonte do Chainmail. Então, isso tudo fez com que, peraí, as coisas estão voltando, dá para poder fazer isso, essa ideia é legal, dá para aproveitar, essa ideia dá para modificar, para transformar o jogo mais com minha cara, e aquela coisa, quando eu coloco no jogo em forma de livro, estão ali as minhas regras da casa, tá? Ali a forma como eu vejo o jogo rodar. E aquilo, quando ressoa com o pessoal que joga, pegou o livro e curtiu, ver uma ampliação daquela sementinha que eu plantei escrevendo aquelas palavras. Eu vejo que todo livro que a gente coloca, na verdade, só metade é escrito pelo autor. A outra metade vem da experiência do leitor e como ele aplica isso. Então a sua volta foi pelo Atize. Sim. Foi. E o Atize, ele. Falar um pouquinho mais sobre o Atize, você falou sobre
a ambientação do ópera, que você foi estudar profundamente o Velho Oeste, né? Assistir os filmes, e você faz aquela imersão que é... Você falou, foram 2 meses respirando no Velho Oeste, né? Como foi o processo do Atise? O Atise foi bem mais extenso do que isso. Foram quase 2 anos de pesquisa sobre Egito e toda a parte da África subsaariana. Eu quis conhecer cada um daqueles povos, estudar seus costumes. Só que eu não queria simplesmente um RPG histórico. Eu não queria pegar aquilo que a gente via como história e passar isso para o cenário de jogo. Além do mais, porque uma história é sempre escrita pelos vencedores, se eu me pegar só a parte histórica da África, a gente ia ver que ia ter um viés muito grande com relação à cultura. Então, eu tentei ir buscar na fonte o máximo que eu podia, para poder desenvolver um cenário que evocasse a ideia do Egito fantástico, né, desenvolvendo isso pro Barbarians of Lemuria. E enquanto eu desenvolvia isso, até teve conversas en passant com o pessoal da Retropunk para uma possível adaptação também para Savage Worlds, mas acabou não levando tanto adiante. Então ficou realmente o foco no Barbarians of Lemuria, e depois, uns 2 anos para frente, quando eu já estava com contato com Dungeon World muito maior, que eu lancei a versão do Atise em inglês para Dungeon World, que só depois veio em português para cá. Mas assim, foram o cenário que eu acabei trabalhando por mais tempo nos últimos anos, acredito. E esse seu processo criativo, né? Se a gente pensar lá desde o começo, mas agora também, qual é o papel assim do playtest para você? Você pega, joga, rejoga? Como que você trabalha com essa questão? Playtest é fundamental. Não dá para simplesmente ter uma ideia e colocar no livro e falar, se virem, eu acho só que funciona. Você tem que ter certeza que funciona. Você tem que estar lá com planilha de cálculo, fazendo todas as probabilidades certinhas para verificar se é aquilo que você quer realmente fazer. O jogo, em suas regras, está passando o que você quer de cenário? Uma coisa conversa com a outra? Qual é o comportamento esperado do jogador nisso aqui? Nesse sentido, eu sou muito grato com a ideia do RPG solo ter começado a surgir. Meu primeiro contato com RPG solo foi com o Mythic Variations, e com a ideia de você poder emular a aventura, tanto emulando o mestre, existem emuladores de mestre específico ou emuladores de jogadores, eu tinha a condição de testar cenários específicos para poder ter uma ideia maior. E aí, quando eu já estava com isso esquematizado, é que eu podia chegar numa mesa de jogo e falar assim, gente, vamos jogar isso aqui a partir de agora, vamos ver como é que funciona, caderninho do lado e tudo mais. Quando possível, eu enviava material para alguns amigos que não moram perto, para eles poderem jogar sem a minha interferência, depois me dizerem o que acontece, porque eu gosto muito de playtest às cegas, né? E junto com isso, quando a coisa já começa a ficar mais redondinha, aí contato com o pessoal mesmo, eu mestrando, tudo mais, conversando com um ou outro canal, para de repente fazer um playtest em live, para o pessoal poder dar sua opinião e coisa parecida. Mas o playtest é realmente um dos pontos fundamentais de um bom game design. Teve algum momento que você pensou assim, não, isso daqui não vai dar, esse caminho, e aí você quebra a cabeça? Teve algum beco assim que você chegou a encontrar ou não? Nenhum rascunho sobrevive ao contato com a mesa de jogo. Isso eu te garanto. Seu primeiro rascunho, você pode ter algumas ideias, mas vai ter coisa que vai mudar. E se você for teimoso e não quiser mudar o que você coloca, o seu jogo sofre com isso. É importante você entender que há coisas que parecem boas enquanto ideias, mas na prática não funcionam tão legal assim. Então, se você não adaptar, não fizer mudança, ou mesmo jogar fora alguma coisa que não estiver funcionando, você vai estar prejudicando o seu jogo. Bom, e você lançou o Atise, eu inclusive eu tenho essa primeira
regra, né, Uhum. a primeira versão. E por que você foi fazer acho que Powered by Apocalypse, é isso? Antes do Power foi pelo Foice Feitiços, que foi um Tá. retroclone do né? Foi um retroclone do D&D clássico. Do D&D clássico, Mas, tá. Tá? Então, eu fui para aquilo porque é o seguinte, eu queria alguma coisa que fosse simples de jogar. Eu queria poder ter um livro de 100 páginas ou menos que eu pudesse estar colocando em mesa de jogo, poder jogar, porque fosse uma coisa que eu queria poder sentar, jogar com minha filha sem poder explicar muita coisa. Então foi essa a inspiração para poder criar aquele sistema. Tinha o tanto de robustez que eu achava necessária, mas nada além disso. Tanto que, assim, uma das metas que eu coloquei no Catarse do Foice Feitiços na época foi: se batesse uma meta específica, as regras ficariam gratuitas para sempre, para o pessoal poder mudar. E bateu essa meta. O jogo está lá, com toda a licencinha para qualquer um poder utilizar ele em cima. Depois foi de Feitiços, eu resolvi ir para um outro retroclone, mas dessa vez num outro cenário. E um retroclone que, na verdade, não era de regras minhas. Foi o Zauber, no qual eu conversei com o pessoal para poder utilizar o sistema do Old Dragon para isso. Então, falei com o pessoal da Redbox, sentei, conversei com eles, troquei ideias. Por quê? Porque o Zauber pegava aquelas regras do Old Dragon, que são regras medievais, e passava para um cenário de fantasia urbana. Eu tinha que mudar todo o paradigma com ideias diferentes para magias e coisas parecidas, porque não funciona a mesma coisa que a gente tinha naquele momento de elfos, anões e tudo mais. E passando na história de fantasia urbana que acontece no Brasil, numa época de turbulência, numa época em que nazistas ficam infiltrados em pontos chaves da sociedade para levar adiante seus planos, e os heróis são pessoas que despertaram para uma realidade maior e podem utilizar seus poderes para poder intervir com relação a tudo isso. Zauber foi um jogo muito gostoso de escrever, pensando em toda essa ideia de cenário Brasil, né? E só depois que ele foi feito que eu resolvi, por mais que eu já gostasse de Dungeon World, dar uma estudada mais a fundo nas regras para poder, poxa, isso aqui é legal, conheci os Saqueadores na Fronteira, quero trazer ele para cá, conversei com o Jason Lutz, fiz a licença para poder lançar aqui, que a gente acabou lançando também. E a partir daí foi quando eu resolvi traduzir, de novo, entre aspas, a ideia do Atize pro Dungeon World, lançando lá fora. Foi, assim, o meu primeiro financiamento coletivo internacional. Foi muito gostoso de fazer. Foi muito bom ver os feedbacks que eu estava recebendo, principalmente do pessoal que falava que se via enquanto personagens, porque havendo um cenário de inspiração egípcia, pessoas que têm uma busca por uma identidade maior com o personagem também se viam naquilo. Nesse caso, pretos e pretas viam-se como personagens, como protagonistas, coisas que não aparecia tanto em RPGs. O protagonismo feminino em um ponto ou outro, afinal de contas, os meus livros de fantasia medieval têm todas protagonistas mulheres, são as heroínas do jogo. Então, tudo isso aí permitiu que eu tivesse um pouco mais de visibilidade lá fora. Sendo a primeira vez que eu acabei publicando lá, e gostei muito da receptividade que eu tive. Tanto que, com base no sucesso lá de fora, que eu acabei lançando o Atize em português para Dungeon World aqui. Foi por conta do que aconteceu lá fora, isso. E por aí vai. As conquistas vão vindo, as ideias vão crescendo. Depois disso veio a criação do Aventuras Foice Feitiços, que pegava os feitiços originais e expandia, já colocando um cenário X-Crawl dentro. Então, um livro de 100 páginas virou um livro de 300 páginas. Aí eu resolvi pegar parte desse sistema e lançar lá fora em inglês também. E entre lá e cá a gente vai criando. Então, bom, a gente falou de muitas coisas, vou voltar um pouquinho para a gente ir destrinchando, tá? Foices e Feitiços, você, como você falou, você tinha interesse de fazer algo robusto, porém simples, né? Aquilo Sim. que
é um sistema que não peca pela falta, mas que também não vai exigir... É uma coisa que a gente brincava, que eu joguei muito GURPS, mas fala, vamos jogar GURPS, olha, a primeira sessão vai ser criar personagem, né? Vai ler toda a lista de desvantagens, principalmente quando tinha alguém que não conhecia, você vai calcular carga, Sim, e sim. etc. E nesse sentido, você falou do Sauber. Então, Foice do Feitiço. Foice do Feitiço foi financiamento coletivo? Foi. Tá. Foi financiamento coletivo também. E o que te levou a mudar tanto de tema que foi o Sauber? Que se parar para pensar, é uma quebra que, quando você está falando, olha, a Tice, ele tem uma lógica que é o histórico, mas é o fantástico. O Sauber, ele já é uma certa ruptura, assim, né? Pelo menos nessa lógica. Bem, ele é um Brasil fantástico também, tá? Se for considerar. Afinal de contas, quem vai dizer que temos uma realidade em que nazistas estão infiltrados e querem levar os seus conhecimentos obscuros para dominar toda a nação? Isso aí é questão de fantasia, não é? A gente não está passando por isso, tá? Entenda que toda criação, toda obra artística, e nisso encontra o RPG também, ela é fruto do seu tempo. A gente passava por um momento de conflito, estamos num momento de conflito, e poder trabalhar com esse conflito de forma alegórica é uma forma de a gente poder, pelo menos na fantasia, ter o potencial para sermos heróis. Da mesma forma que a gente fala que para você poder agir, você precisa pensar antes, o RPG acaba sendo um laboratório de ações, porque você pode agir naquela fantasia, naquele mundo criado, em ambiente controlado, numa mesa de jogo, rolando dados, sem que haja nenhum tipo de penalidade real para você e somente para sua personagem. E a partir daí, você fala, se eu posso ser herói aqui, será que eu posso ser herói lá fora? Será que eu posso lutar pelas coisas que eu acredito? O RPG, quando eu escrevi o Zauber, foi pensar assim: o que eu posso fazer para lidar com esse momento em que vivemos? O que a gente pode aproveitar da fantasia histórica atual para isso? Então, a premissa do Zauber é simples. Hitler, ao invés de se suicidar no bunker, foge para a América do Sul, levando os artefatos que a SS tinha conseguido capturar. A ideia é que Eva Braun utiliza esses artefatos enquanto Hitler cruzavam o Brasil, partindo da Argentina, para abrir portais. E são esses portais que acabam despertando os personagens heróicos dos jogadores, dando poderes que eles não existiam. E aí cabe a eles fazer o que eles acharem interessante com esses poderes novos. Cada um de nós, na vida real, também tem certos poderes. Naquela época, era o poder do voto. Hoje em dia, é o poder do protesto. Você vendo o que acontece em volta, cabe a você decidir o que você faz com esse poder que você tem. Você pode se calar, ou você pode erguer sua voz. E a partir daí, tentar criar um mundo melhor. Bom, então foi um jogo, me parece até um pouco catártico assim para você, né? Que, querendo ou não, fala de você, fala da gente, fala do, né? Por mais que seja, é o alegórico que com muita força no estômago, né? Fora que a pesquisa histórica foi bem gostosa de fazer. Fiquei assistindo aqueles documentários falando sobre a fuga do Hitler da Alemanha, não sei o quê. Acho que chama Caçando Hitler, o documentário, assistindo as temporadas todas. É interessante ver aquelas teorias conspiratórias sendo formadas e o que a gente podia trabalhar com aquilo, né? Como diz uma pessoa que se tornou amiga minha, que foi quem fez a revisão do Zauber quando eu escrevi a versão dele para o inglês, ela falou assim: só faltou reptiliano aí no seu, ainda bem que você não colocou, ficaria clichê demais.
E você falou sobre a publicação no exterior, né? O Sim. que você sentiu quando você publicou? A mesma receptividade? E você publica por onde? Qual é o drive-thru? It ou Itwai? Eu não sei exatamente a pronúncia desse site, mas que você Uhum. usa? Bem, eu uso o DevTool RPG. Eu acho que ele é o que mais engloba toda a produção de RPG no mundo atualmente. Ainda bem que a gente tem aqui no Brasil uma versão similar que é o Dungeonist. Os dois partem do mesmo princípio, de poder vender os PDFs e tudo mais. Alguns casos, você poder comprar o livro impresso, que é responsabilidade do próprio site escrever. E assim, o financiamento coletivo se deu pela plataforma do Indiegogo. Naquela época ela aceitava autores do Brasil. E depois que ficou pronto, foi pelo DevTool RPG que acabei lançando. A partir daí, vendo a receptividade que eu tive lá de fora, eu comecei a traduzir uma ou outra coisa. O Zauber, em versão em inglês, foi logo em seguida. Não usa o sistema do Old Dragon, resolvi usar o sistema que eu uso no Aventuras, Foices e Feitiços, mas mesmo assim me permitiu também chegar num outro público. É legal ver como o pessoal te recebe lá fora. É uma recepção diferente daqui do Brasil. Lá fora eu não vejo tanto aquela ideia de síndrome de vira-lata que a gente tinha antigamente, de que não, se o negócio é brasileiro não é tão bom quanto. Hoje em dia isso mudou, mas por um bom tempo, toda a produção nacional era vista com um pouco de desdém. Ainda bem que a gente conseguiu mostrar que a gente tem produtos maravilhosos, com criações fantásticas, vídeo sucesso enorme que a versão nova de Tormenta conseguiu, e com base nisso a gente poder estar de igual para igual com outros criadores. Não tem mais o rótulo, isso é brasileiro e por isso não é tão bom. As coisas assim, isso é um RPG que é bom, isso é um RPG que eu não gosto. Isso sim, separa-se pelo gosto de cada um, sem o rótulo prévio. E lá fora eu nunca tive esse rótulo. Eu cheguei como um completo desconhecido e eu tive uma boa recepção. Isso continua até hoje. Tem esse aspecto do brasileiro acabar sempre desconfiando, olha, mas daqui é nacional. Uhum. E o, um dado interessante, né, pensando dentro dessa lógica que você disse, como foi para você, né, que chegou a ter uma editora, o surgimento dos financiamentos coletivos? O que isso afetou na sua logística, no seu trabalho, na sua perspectiva? Bem, os financiamentos coletivos tiveram um boom depois que eu já tinha virado editora. Né? Eu, hoje em dia, sou funcionário público, uma editora aberta, então a dedicação exclusiva eu não podia manter. Foi essa a razão pela qual eu fechei, senão eu teria continuado com ela, porque valia a pena. E quando eu comecei a conhecer os financiamentos coletivos aqui no Brasil, até então eu só conhecia o Kickstarter lá fora, do qual eu participei algumas vezes, tanto para comprar RPG como alguns jogos de tabuleiro. E que é uma coisa, vamos tentar. Não tem algo a perder nessa história. E o que eu acho fantástico num financiamento coletivo aqui no Brasil, e isso é mérito todo do Catarse organizando isso, é porque ele já coloca numa única plataforma o produto e a pesquisa de mercado. Se o público aceita aquele produto, se o público gosta do que está vendo, ele vai lá e faz o apoio para receber depois. Então, você não precisa mais fazer uma pesquisa de mercado. Será que eles vão gostar disso, aquilo, aquilo outro? Não. Vai lá, cria, dá as caras, faça o que tem que fazer. Ponha na ponta do lápis o custo que você vai ter, respeite a sua planilha de custos e faça. Se for algo que o público vai gostar, eles vão apoiar, vai ter sucesso, vai poder fazer aquilo. Eu achei que foi uma das melhores coisas que fizeram até hoje, principalmente para os criadores independentes. Editoras têm o seu capital planejado, investido, podem estar criando e lançando sem precisar arrecadar antes esse dinheiro.
É claro que com arrecadação breve até ajuda a lançar até mais do que estavam planejando. A razão pela qual vocês veem editores colocando metas extras atrás de metas extras, permitindo muito mais coisa ser feita, com suplementos e tudo mais. Mas para quem está lá, sozinho, conhecendo só o seu próprio know-how de criador, ele pode falar assim, peraí, eu preciso pagar por um revisor. Bem, eu só preciso pagar a revisão depois que o livro realmente for para ser feito. Preciso pagar um capista depois que o livro tiver para ser feito. Então ele começa a trabalhar na parte dele, que é importante, o design do produto, montando tudo isso, e com o público gostando, e vai lá e vai. Agora tem dinheiro, o capista está aqui, revisor está aqui, diagramador está aqui, gráfica está aqui, o livro está pronto. Foi uma benção. E espero que esse modelo perdure por muito tempo, porque é a perspectiva que eu tenho. O Catarse, no final das contas, acaba sendo um dos maiores parceiros para qualquer criador de conteúdo atualmente. E aí, bom, você falou sobre revisor, capista. Como que você faz? Você já tem pessoas que você conhece, ou contata, você como já publicou alguns livros, você já tem alguns desses contatos, algumas pessoas que você recorre, que você trabalha junto, ou é sempre você tenta algo novo, principalmente ilustração, né? Porque revisão eu acho que você não precisa tanto. A ilustração, para mim, eu acho que é um ponto, um dos maiores atrativos no RPG, porque o público gosta de ver um livro bonito. Eu penso em termos de regra, se fosse pensar, escrever um livro para o Marcelo só, é texto atrás de texto, não precisa de ilustração nenhuma. Eu quero realmente ter as regras, a ambientação, que eu vou trabalhar de fato. Mas eu entendo o quanto a arte ilustrada acaba atraindo o público. Então, eu vou atrás de... Sempre eu busco ilustradores novos, mas também mando um pedido de orçamento para os ilustradores com os quais eu já trabalhei. Porque, por mais que eu queira também buscar coisas novas, eu quero prestigiar as pessoas que estiveram comigo já até então. Então você pega Jussara Nunes, que acabou ilustrando tanto os Zauber como Aventuras Foices e Feitiços. Pega a Paloma Diniz, que ilustrou o Atize, tanto na versão em inglês como na versão em português. E por aí vai. São pessoas que eu converso assim, qual é a visão que você tem? Porque eu, enquanto criador do RPG, eu sou muito direto com relação à direção de arte. Eu chego assim e falo, aqui está o espaço disponível para a arte, aqui está o texto da página. Faça o que você achar melhor. Quando o ilustrador tem alguma dúvida, pode ser isso aqui, aquilo, que acha tal coisa, a gente fala e conversa. Mas, no geral, eu confio que a arte que vai ilustrar seja focada de acordo com o estilo, a técnica e o ideal que o próprio ilustrador tem. Eu dou uma liberdade absurda para os ilustradores, fazendo o mínimo de direção de arte apenas, porque eu acho que quanto mais eu intervir, mais eu posso estar tolhindo a criatividade. De repente eu tenho uma ideia específica para uma página, só que na hora que a ilustradora para lá para olhar, opa, isso aqui cabe melhor tal coisa. Né? E vamos com base nisso. Em geral, os livros até agora têm trabalhado mais com ilustradoras do que ilustradores, né? As capas em geral também eu mesmo acabo fazendo, que eu conheço um pouquinho, então acabo trabalhando nisso. A única capa que eu não fiz e que ficou fantástica, provavelmente depondo contra a minha noção de criação de capas, foi a capa do Perdidos, que foi a criação do Diego Bacinello, e é uma capa maravilhosa. Bom, realmente é um interessante aqui esse seu processo, quando você deixar livre os artistas, mas tem pessoas que fazem outro trabalho, não, olha, eu quero colocar uma prisão ali, faça isso. Mas aí você lançou já, né, a gente já falou de 3 livros originais e ainda adaptações para o inglês, né? O Atize, o Foices e Escolhas. Zauber. Foices e Feitiços. Isso, tá? Desculpa. Em inglês tem o Atize.
Em inglês tem What Easy, o Zauber, Melio Blood and Bone, que é um mini cenário scroll com todo o sistema do Aventuras Foices e Feitiços. Ah, tá. Esse você não fez em português. Eu não podia lançar em inglês com a tradução direta Aventuras Foices e Feitiços, porque não ia dar certo. Entendi. Eu vou traduzir como Adventure Sits and Spells, ASS. S em inglês não ia ficar legal. Então eu tive que mudar, não podia utilizar o Adventure Sites and Spells, por isso eu resolvi pegar. Criei o mini cenário de Melio, que é um cenário que complementa o cenário já apresentado no AFF, aqui no Brasil. Tanto que depois, é provável que eu siga a mesma rota que eu fiz com o What Easy em inglês. Lança em inglês e depois traduz em português. Então, eu posso pegar o cenário de Melio e traduzir em português também, né? Mas assim, a gente acaba criando coisas. Recentemente eu lancei um sistema em formato OSR, tá no Dungeonist, chamado Triad. Um sistema que me inspirei um pouco Food e tudo mais, mas é uma criação totalmente nova. E a primeira coisa que eu fiz foi, esquece cenário. Aqui está o sistema destilado, pronto para ser utilizado como versão OSR para vocês. Então, qualquer um pode pegar o que eu escrevi e criar seu próprio cenário em cima. Eu tenho o cenário que eu quero trabalhar com o Triad em mãos? Tenho. Eu estou até fazer revisão, diagramação, tudo mais. E quem sabe eu consigo terminar isso até o final de julho, não tenho certeza. E dessa vez, talvez eu não faça com financiamento coletivo. Talvez eu resolva lançar somente direto no Dungeonist, assim como fiz já com os livros que eu lancei lá, sem fazer financiamento coletivo. Eu tenho, por exemplo, um livro chamado Guia de Itens e Equipamentos, onde tem uma relação de itens e equipamentos de tudo quanto é tipo medieval para uso. Não tem mais nada a não ser essa lista de compras enorme. O pessoal tem gostado, eu acho bom isso aí. Foi, em tese, ele foi pouco baseado nas enormes listas de equipamentos que tinham no Anel Elemental, originalmente. E aí, nesse sentido, você já faz o seu orçamento e você falou, você não vai fazer nem o financiamento coletivo, você já vai colocar ali direto. Mas esse é só em PDF, então a gente não está falando de outros custos. Sim. Tem que pensar isso. Tá? Aquela coisa, tem que pensar enquanto criador que custo você vai ter. A revisão, dessa revisão está sendo feita por conta de alguns contatos que eu tenho, que falam assim, não, Marcelo, me dá o livro final e me dá alguns outros livros seus, que isso para mim serve como pagamento pela revisão. Beleza. O que está acordado não é caro. Se decidir fazer revisão, não precisa estar de um revisor dessa vez. Diagramação eu estou fazendo. Então, meu custo real é o custo de tempo para poder criar o livro. Então, com base nisso, eu posso, lançando somente uma plataforma eletrônica, poder colocar no menor custo possível, porque o livro vai estar pronto. Não preciso do financiamento para isso. Se eu resolvesse fazer o livro em formato impresso, como existe um custo relacionado à gráfica, aí seria uma outra história. Eu faria com certeza o financiamento coletivo para poder arrecadar fundos para a impressão nesse caso. Maravilha. E você teve em determinado momento também uma incursão na ficção científica, né? Foi bem recente agora, né? Exatamente. E Casamento indo. Que é uma citação meio que do Star Trek, né? O RPG todo é baseado em Star Trek, em sua grande parte. E posso falar que eu sou um tracker de carteirinha. Em meados dos anos 90, a gente tinha realmente os grandes fã-clubes de séries e coisas parecidas, e eu fiz parte do fã-clube chamado Frota Estelar Brasil. Recebia os zines em casa, recebi minha carteirinha de membro da frota, tudo mais, que o pessoal fazia na época, a carteirinha do fã-clube, e sempre gostei do universo de jornada. A questão é, o universo de jornada é maravilhoso, só que os RPGs que foram lançados nunca me agradaram tanto. Desde os RPGs da FASA,
a versão Prime Directive e tudo mais, tinha algo que faltava para mim. Então eu resolvi desenvolver, usando o Power do Apocalipse, todas as ideias que eu fazia de Jornadas Estrelas e colocar isso no livro. Então, Audaciosamente Indo também é a minha jornada pela ficção científica, porque é uma realização de um sonho, de ter um RPG que realmente falasse o meu idioma, fosse utilizado na mesa de jogo da melhor forma possível, tendo as ideias, os ideais, e com tudo isso refletindo a minha visão do universo de Star Trek. E foi um momento em que, assim, eu só queria entender um pouco esse seu impulso, né? Uhum. Porque você olha para um lado e fala, eu quero fazer isso daqui, você olha para o outro. Então a gente tem desde o Egito histórico, mitológico, a viagem espacial, a gente tem a fantasia medieval, né? A gente tem uma fantasia, né? Uma ficção, fantasia histórica, uma distopia, né? Se a gente pensar. E o que te impulsiona? Você falou, o momento, é um incômodo, você está lendo alguma coisa, você lê um jogo e fala assim, daqui não está legal e eu vou fazer a minha versão. O que te leva a falar assim, eu quero trabalhar nisso? Bem, eu acho que é muito da inspiração no momento. Tem jogos que surgem como resposta a algo, sim, como você falou da questão catártica, que foi os Albert e tudo mais, já que era o momento que a gente estava vivendo. Tem outros com resposta a, eu sempre quis um jogo de ficção científica baseado em jornadas estrelas, nem mesmo da versão da Modiphius, que é a mais nova, né, que usa o sistema com 2D20 lá e tudo mais. Eu li tudo isso aí, não me agradou tanto, então, e se eu traduzir isso para o meu jeito de jogar? E tem outros que são simplesmente, putz, bateu uma ideia agora que eu estou tendo que eu acho que pode estar funcionando. Antes mesmo da gente começar, eu estou aqui com um documento no Word aberto, em que eu estou com 2 páginas rascunhadas de uma ideia que eu tive para um cenário de fantasia urbana, que ao longo da tarde eu estava conversando com minha esposa a respeito de uma outra coisa que caberia colocar nele e tudo mais, e planilhas aqui de cálculo fazendo verificação de percentagens de probabilidade de sucesso e coisa parecida, caso isso se transforme num livro. Eu nem acabei o cenário do que vai usar o Tríade, e estou com essa ideia aqui. Eu tenho um livro de super-heróis, estou com cenários de super-heróis escrito com mais da metade das coisas prontas, e está lá de molho. Por quê? Não é o momento dele ainda, mas já está jogável. Já daria para colocar para ver mesa. Então, eu acho que se prender numa única coisa é limitar demais a criatividade. Pode ser que algumas dessas coisas que eu estou criando jamais deixem de a minha pasta de rascunhos daqui. Mas eu vou colocando. Pode ser que um dia eu volte, opa, isso aqui vale a pena, vamos trabalhar nisso de novo, vamos reescrever, ou isso aqui não vale a pena, vamos apagar de vez, mais. Mas pelo menos eu permito que as coisas vão seguindo o seu próprio caminho. Muitas vezes o criador aqui é escravo da criação. Minha esposa fala que eu tenho monstros na cabeça que não me deixam dormir em alguns momentos. Se eu tô com alguma ideia muito efervescente, eu deito na cama e fico rolando de um lado para o outro, mas até conseguir levantar e colocar no papel poder ficar tranquilo. Por isso que tem livros que às vezes saem em 20 dias pronto, eu sentei, escrevi, tá pronto o esqueleto dele para começar playtest e tudo mais e coisa parecida. Por quê? Porque eu não consigo sossegar enquanto eu não transformar tudo aquilo que eu tenho de ideias em palavras. Não esquematizar tudo aquilo para que possa se tornar mais palpável. Mas você já teve algum arquivo que atropelou o outro, assim? Você está escrevendo e aí você para e fala, não, é esse, e meio que deixa o jogo de lado. Apesar que você falou desses super-heróis, eu imagino que deva ter ocorrido um processo próximo a isso, né? De você falar, não, isso daqui já
eu vou né, algo que... E como você faz para não perder esses jogos que você deixou pelo caminho, assim? Como você meio que tem... Não, olha, deixa eu olhar o que eu fiz, como que é esse processo? Bem, muita coisa vem de ondas, né? Por exemplo, no jogo de super-heróis, né, acabou sendo escrito quando eu estava maratonando Teen Titans. Beleza, o Titãs tá aqui, vamos assistir tudo mais. Tem ideias aqui, assisti caderninho anotando coisa lá no meu tablet, assim para baixo, detalhes de coisas que eu queria colocar. Aí eu pego minha coleção de RPG, vejo tudo que eu tenho de jogo de super-heróis, pegar, vamos ler, inspiração, regras e coisas parecidas, ambientação, ótimo, tá aí. Tava trabalhando isso direto, até aqui. Olha lá. Tá legal, eu vou mandar para uma outra pessoa dar uma olhada, criticar. Enquanto eles estão olhando, eu vou deixar isso na minha gaveta, guardadinho, para que a ideia mature um pouco mais e eu aproveite e receba todo o feedback do que eu já escrevi até agora. Mas esse outro livro aqui, beleza, vou começar a escrever esse aqui. Legal, tá tudo pronto, tá bonitinho, mas não é bem o que eu quero mexer agora. Então deixei de lado, vou fazer outra coisa. E raramente eu gosto do começo, meio e fim e fico só naquilo. Eu permito que as coisas sigam o seu rumo, tenham o seu ritmo para poder trabalhar, para poder criar. Porque não dá para você forçar a inspiração. Tem que aproveitar a inspiração que tem para aquele momento. Assim como hoje à tarde, bateu a ideia para fantasia urbana e tudo mais, misturada com arquétipos psicológicos e do tarô, que afinal de contas eu também escrevo a parte de esoterismo, eu escrevi livros de druidismo, é um livro de tarô, e estou usando isso aí no livro que eu estou para escrever agora. Tudo bem, eu vou chamar de livro um negócio que tem 2 páginas, mas eu sei que vai surgir alguma coisa daí, cedo ou tarde. Bom, e nesse processo você falou sobre tríade, né? Sim. Como foi? Você falou que é um sistema. Explica um pouquinho para a gente o tríade, por que ele surgiu? Surgiu de onde e o que você pretende com ele, assim? O tríade surgiu quando eu resolvi criar um cenário medieval, mas com inspiração na ideia do Velho Oeste. Eu queria um cenário de fronteira, com povos diferentes, com elementos de magia xamânica daquela região, com a chegada de colonizadores que estavam querendo mais dominar a terra do que entendê-la, ter uma outra parte de um povo que é mais voltado pela ideia da fé do que pelo resto, com um cisma na religião vigente, coisa parecida. Eu comecei a pegar elementos que formassem tríades e a partir daí trabalhar. E aí o sistema de tríade, que é um sistema usando 3 dados, né? Você rola 3 dados, descarta o dado do meio, você usa o menor e o mais dados somando o seu atributo. Ele acabou também tomando forma com uma relida que eu fiz, uma releitura do Fudge. Então, eu reli e vi que encaixava uma coisa a outra. Eu lembro que há alguns anos eu tinha feito um estudo de probabilidade da curva dos 4 dados de Fudge, que se você trabalhasse com 3 dados, tirando o dado do meio, você tinha uma curva extremamente similar. Aí eu trabalhei essas 2 ideias juntas com o sistema e fui desenvolver todo o cenário. Cenário, sistema feito, tudo mais, eu ia começar já até buscar ilustrador para poder fazê-lo. Só que a gente entrou em pandemia. E essa época de pandemia acabou atrapalhando todo e qualquer plano que a gente tem. Né? A gente está vivendo uma das maiores crises sanitárias da história do Brasil com tudo isso. Aí deixei de lado a ideia, mas assim, a mecânica estava pronta. Só faltava ilustração. Então eu ranquei tudo que é referente ao cenário, deixei o básico de criação de personagem, resolução de conflitos, que a magia funcionava ali, e resolvi fazer uma versão SRD do Triad. Fiz um System Reference Document que qualquer um pudesse utilizar o que eu já estava fazendo e criar em cima. Né? E com base nesse SRD, poder desenvolver mais cenários, seja na ideia medieval ou não, porque eu quero ver mais criadores de conteúdo. Lembra que eu falei no começo que
o jogador brasileiro sempre teve que criar muito dos seus cenários, porque a gente não tinha acesso às aventuras e módulos lá de fora. Isso gerou na nossa cultura esse afã por criação, essa possibilidade toda de poder ter algo nosso, algo autoral. Então, quando eu fiz o TIA de SRD, foi para também dar essa ferramenta de criação na mão do pessoal que queria realmente desenvolver o seu próprio cenário. Agora eu estou revisitando o SRD para poder voltar para o cenário que eu estou colocando. Tá? O cenário que tem o título provisório de Hanska, o Raiar do Fim dos Tempos, porque se passa no Vale do Hanska, onde tem esse conflito desses 3 povos. Mas, assim, vamos ver o que me resta, porque agora que essa ideia da fantasia urbana veio à mente, talvez o Hanska fique de lado por mais alguns dias. E vai, né? E vai esse processo. Nesse sentido, pelo que você tem nos contado, dá para perceber que você não se interessa, assim, você não criou um sistema e falou, eu vou ficar com esse sistema e vou... Não, você parece que o tempo todo está arrumando sarna para se coçar, né? Então você fala, não, eu quero ver isso daqui, eu quero... se eu puder explicar o porquê dessa escolha, o motivo da escolha e, né, as consequências, o que você acha que produziu na sua escrita isso? Se eu trabalhasse com um único sistema, eu teria obrigatoriamente que torná-lo genérico. Eu teria que poder englobar todos os mundos e realidades fantásticas que eu quisesse mestrar, todos os cenários que eu quisesse criar. E, às vezes, quando você tem como única ferramenta um martelo, todos os problemas vão se parecer como prego para você. Você vai querer dar martelada em tudo porque é só aquilo que você está usando. Então eu me permiti criar todas essas coisas distintas ao longo do tempo para que cada livro pudesse realmente ter o sistema adequado a ele. Para eu poder entregar na mão de quem vai jogar a ferramenta precisa para aquele serviço. A gente não tem você não vai te entregar uma chave ou um canivete suíço para você resolver tudo. Não. Tem horas que você precisa realmente de um escalpo. Tem horas que você precisa de um serrote. Dá para cortar uma coisa com outra? Dá, você consegue até fazer, mas não vai ficar um trabalho tão bom. Então, ter um sistema específico para cada cenário dá também mais vida àquilo. O sistema conversa com o cenário, conversa com o livro como um todo, e aí você pode estar possibilitando a quem joga a experiência que você quer passar. E não tentar ficar encaixando tudo. Tá? A gente não tem uma possibilidade hoje em dia de querer fazer algo tão robusto a ponto de englobar todas as realidades possíveis. GURPS é um bom jogo para isso. Ele é robusto bastante para você poder estar emulando toda e qualquer coisa. Tem pontos que ele funciona melhor, tem pontos que ele funciona pior, e é com base nisso tudo, pelo fato de ser robusto bastante. Savage Worlds, por exemplo, também busca ser genérico, mas ele tem aquele quê de alta aventura, aquela coisa mais épica. Você quer fazer uma coisa muito diferente? Pode funcionar, mas não é tão adequado. Então, ter a ferramenta adequada é ter o sistema específico para cada cenário. Então, criar sistemas, criar todas essas mecânicas novas faz parte, para mim, de desenvolver um bom cenário para o jogador. Eu tô com algumas ideias na cabeça, eu tô com medo de esquecer alguma. Então, você falou lá no começo sobre que você gostou muito da experiência do RPG solo. Você pretende fazer alguma coisa? Já está fazendo? Quais são suas ideias? Eu tenho um RPG solo escrito. Você já? Eu tenho um solo escrito. Não está publicado, mas está escrito. Não está publicado, tá. Eu desenvolvi um sistema. Está faltando ilustração, porque
a minha inspiração para esse jogo solo é os RPGs clássicos de 8 e 16 bits. Tanto que o nome dele é uma homenagem a tudo isso. Ele chama-se Fantasy Quest Gaiden, juntando algumas ideias como Final Fantasy, Phantasy Star, Dragon Quest, e a ideia Gaiden, que era os jogos que eram spin-offs de um jogo principal. Então, eu desenvolvi ele e tudo mais, e parei na parte de buscar ilustração. Em parte por conta da nossa subida de dólar, porque a ilustração que eu achei adequada, que se encaixava perfeitamente para o livro, era de ilustradores lá de fora, apesar de ter ilustradores brasileiros fantásticos, tá? que trabalham com a parte de pixel art. Tem algumas vezes que algum projeto que você coloca, você tem já a cara certinha do que você quer. E isso se deu com esse lá de fora. Então, quando o dólar disparou, eu não tinha condições de pagar o que o artista me pedia. E eu sou uma pessoa que nunca pechinchou com o artista. Para mim é simples. Eu não sei fazer a arte. O artista sabe. Então, ele me diz o valor que ele quer colocar naquilo. Cabe a mim aceitar o valor ou não. Então, enquanto eu não tiver condições de buscar o artista que possa trabalhar direito para aquilo lá, eu seguro o RPG. Não tem pressa. A gente tem tanta criação solo muito boa já no mercado, tá? Tanto que você pode encontrar no grupo de RPG solo no Facebook, muitas coisas sendo criadas todos os dias, tem mais de 1000 arquivos lá colocados, isso sob a batuta do Tarcísio Pereira, que é o administrador lá da página, né? Como outros jogos solo que têm sido lançados por aí, como o Thiago Youngs lançando o Ronin. Então, assim, não há aquela necessidade de eu ter que correr para poder fazer isso, porque o mercado já tem muita coisa legal no solo. Quando chegar o momento em que eu puder apresentar o trabalho adequado para todo mundo, eu lanço. Até lá, fica aqui no meu HD. Não posso falar. Tá divertido pra caramba o jogo. Por acaso algum dia nós veríamos o retorno do Anel Elemental? Tem alguma Olha, já ideia? passou pela minha cabeça. Já passou pela minha cabeça, tá? Eu tenho um arquivo enorme aqui de uma ideia de um X-Crawl pro Anel Elemental, ainda mais utilizando toda a parte dos romances que vieram depois, que modificam toda a ideia do cenário em alguns pontos, tudo mais. Não vou querer entrar em spoiler aqui, mas assim, eu já comecei a rascunhar, paro, volto a mexer mais um pouco e paro. Anel Elemental sim pode voltar. Talvez não com esse nome, mas trabalhando aquele cenário e tudo mais. E é nesse sentido, não? Bom, que é um clássico, né? É um clássico do RPG brasileiro, se você pensar, tem mais de 20 anos aí. Dentro dessa lógica, quando a gente fala sobre esses processos criativos, o que você poderia, pensando aqui, né, tem pessoas que jogam há muito tempo e têm vontade de escrever. Se você pudesse dar uma palavra, assim, o que você acha que é fundamental, qual que é o caminho, o que você acha que faz diferença para quem nunca escreveu, mas sente aquele bichinho que você sentiu lá atrás e como domar esse bichinho? Bem, a primeira coisa que a pessoa tem que saber é por que ela está escrevendo. É para ela e para o grupo dela, ou ela quer alcançar uma audiência maior? Porque se for para ela e para o grupo dela, as regras que funcionam são as regras desse grupo. Tá? Não se preocupa com todos os outros detalhes. Desenvolve seu cenário, desenvolve seu sistema, jogue à vontade. Agora, quando você fala de escrever para o público lá de fora, para realmente fazer um financiamento coletivo, lançar o livro, você tem que pensar que você não está escrevendo só para você. Você tem que pensar que sua palavra escrita tem que ser interpretada com aquilo que você quer realmente passar. Para isso é fundamental que você leia muito, estude muito. Sistemas que você gosta, sistemas que você não gosta. Livros que falem sobre o que você pretende escrever e outros livros também.
Porque até naquilo que você não gosta, você pode ter alguma lição. Seja por trabalhar alguma coisa do jeito que você não tinha pensado antes, ou seja para descartar, porque você fala, realmente, isso aqui não funciona mesmo, não quero isso na minha mesa. Então, a pesquisa é fundamental. Playtest vem logo depois disso. Mas você tem que ter toda aquela estrutura e aceitar que quando o livro deixa a sua mão, ele não mais te pertence. É aceitar que você está deixando um cenário para ser modificado à vontade por quem vai jogar. Se você tiver aquele preciosismo de meu mundo, minhas regras têm que ser assim, não adianta você querer escrever para o mundo. Só escreva para você e para o seu grupo. Mas querendo realmente publicar algo, lançar, tendo feito a pesquisa, tendo se debruçado horas e horas para poder encontrar a frase certa no momento adequado, a descrição que você queria colocar para aquela mecânica e para aquele cenário, lance. Faça isso. Você tem financiamento coletivo que vai poder te dar os recursos caso você não tenha. Caso você não queira fazer a parte comercial, quiser lançar somente PDF para todo mundo, você tem opções também. Nada impede você hoje em dia de poder fazer com que o seu material alcance o público. Se você quiser, você tem condição de fazê-lo. E deve fazê-lo. Nunca a gente teve tanta possibilidade de ter com o fato da ideia se transformar em algo palpável e chegar na mão dos outros. Vivemos realmente uma era de informação digital que permite isso. Então, quer criar, crie. Faça isso por você, por toda a comunidade RPGística. A sua ideia pode ser justamente aquilo que esteja faltando no cenário. Pode ser algo que inspire alguém a fazer algo. Pensa, às vezes o jeito como você descreve algo, uma ação heróica, pode servir para que uma pessoa que estiver lá casualmente lendo tenha aquilo como lição até para a vida dela, fora da mesa de jogo. Nós, como criadores, temos um dever, que é sermos verdadeiros conosco e com quem nos lê. E a partir daí, o céu é o limite. Bom, eu nem sei o que falar depois disso. Mas me veio uma questão que a gente vai ter que voltar um pouco no tempo. Eu queria saber qual foi a reação, desculpa voltar tanto no tempo assim, mas qual foi a reação dos seus professores, da sua família, quando você aparece com um livro pronto, eu escrevi um RPG e está aqui. O que te olharam como um alienígena, te olharam com orgulho, mudou alguma relação assim? Porque, se me fala a memória, você ainda estava no ensino médio ou não? Você já tinha terminado? Você estava no ensino médio no Anel Elemental? Quando lançou comercialmente, eu já tinha entrado na faculdade. Tá. Mas você... Eu lembro que a foto que eu tirei no Elemental, eu tinha acabado de sair da aula de Direito e fui tirar a foto que pediam para colocar uma fotozinha lá na orelha do livro. Tá? Então, na versão da Comic Store, eu já estava na faculdade. Mas a versão original, eu tinha acabado de sair do ensino médio e ainda não tinha... E como foi assim? A família olhou, a família, seja amigos, ou as pessoas ao redor, assim, como foi a reação? Olha, eu nunca fui de falar muito dessas coisas, com exceção dos colegas que viam eu vendendo livro embaixo do braço e mostrar para um ou outro professor, eu nunca soube me vender para poder apresentar o material. Minha família é uma família que me incentivou muito o hábito da leitura em todos os aspectos, mas que, paradoxalmente, eu não via pegar o livro tanto para ler. Quando eu era pequeno, com 10, 11 anos, eu via meu pai, minha mãe com o livro na mão boa parte do tempo, mas depois disso, acho que as responsabilidades da vida ficaram maiores e eles não tinham tanto tempo para poder se dedicar a isso. E eu espero
pelo menos estar ainda com o livro na mão por muito tempo para poder inspirar a minha filha para que ela possa ler. Eu acho isso fundamental. São, assim, escrevi o livro e tudo mais, mostrei e não teve aquele tipo de recepção a mais. Sabe aquela coisa? Que bom, filho, você não fez nada além da sua obrigação por ter escrito um livro agora. Sabe? Se te nota boa, que bom, não foi nada além da sua obrigação. É mais ou menos essa sensação que eu tive, pelo menos na família. Professores me olhavam com um pouco de orgulho, sim, principalmente professora de redação ou literatura, que, afinal de contas, era a palavra escrita sendo colocada. Mas, no geral, foi só mais alguma coisa que aconteceu sem ter um, um eco maior na vida, sabe? Eu lembrei aqui de um período, a gente falou daquele período em que o RPG deu uma sumida. Você chegou a sofrer alguma daquelas consequências dos crimes que atribuíram ao RPG, que, né, a gente tem fatídico Teresópolis, Ouro Preto, que muita gente, eu sou de Minas, e quando teve Ouro Preto, eu estava estudando em Araraquara, eu cheguei na faculdade, os caras, meu, lá em Minas, parece que um amigo seu estava envolvido. Eu posso ficar, o Ouro Preto é um pouco longe, mas o pior é que um amigo meu, ele morava na República mesmo. Mas ele, como a faculdade estava em greve, ele não estava lá. Então ele falou, foi a Certo. maior sorte da minha vida, porque ele não tinha como me envolver. E ele era o principal jogador ali. Ele falou que ele teve vários livros aprendidos, e ele falou que ele estava em Andrados comendo lanche quando ele vê a casa dele, filmando, e Jogo da Morte, os livros dele. Mas teve muito que as pessoas começaram a ter medo. Eu conheci pessoas que falaram que tiveram, que a mãe era evangélica, a mãe queimou o livro de RPG. Um garoto lá de Presidente Prudente me contou, olha, minha mãe queimou meu D&D, mas tudo bem, porque foi Deus que mandou. Você chegou eu fiz a sua cara, talvez, na hora, e fiquei quieto. E você chegou a passar por algo assim, algum questionamento, ou não? Ou foi. Isso nunca chegou assim a te afetar a sua produção? Não, na verdade eu não passei por nenhum desses problemas, tá? Eu vi as notícias e elas estavam longe o bastante para poder me afetar ou afetar aqueles que eram próximos a mim. Tá? Foi um momento muito ruim para a imagem do RPG, mas que se refletia também no que aconteceu nos Estados Unidos no tempo com aquele Mothers Against Dungeons and Dragons. Teve um período também que houve esse tipo de cruzada contra o D&D lá fora. Como tudo aqui acaba chegando bem mais tarde do que lá fora, acabou chegando nessa hora aí. Aquela coisa, pessoas temem o que não conhecem. E outras pessoas gostam de aproveitar aquilo que não conhecem para jogar a culpa naquilo. Os crimes que falaram que envolviam o RPG, em todos os casos, são provados que não tinham nada a ver. Porque, afinal de contas, você está falando de um jogo de interpretação de papéis, um jogo que estimula a imaginação, um jogo extremamente social. Afinal de contas, se a gente pegar antigamente os astronautas jogavam xadrez, né, quando iam para missões. Depois de um tempo passaram a jogar RPG, porque desenvolvia mais a camaradagem entre eles. Então, eu não passei por esses problemas enormes que muitos tiveram que enfrentar. Não tive nenhum tipo de preconceito a esse respeito. Mas uma coisa é certa. Naquela época, eu escrevia. E eu me pergunto, será que eu não poderia ter feito algo para ajudar naquela época? Eu não sei. Eu nunca tive um alcance tão grande enquanto escritor independente. Talvez lidar com aquilo, ter voz maior naquela época pudesse servir de alguma coisa. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem a internet que pode dar voz a todo mundo. E eu teria condições de poder falar um pouco mais, erguer a voz, dizer o que estava acontecendo, apontar os erros daquilo. Poderia não resultar em nada, mas eu estaria fazendo a minha parte. Naquela época,
eu não tinha voz e aquilo não chegava até mim. Então, era uma outra realidade. Não, isso daí foi um período que, e todos nós éramos muito mais jovens também, né? Não tinha um canal como canal YouTube, Uhum, etc, para poder dialogar. Então, ao invés de falar de uma coisa tão complicada, né? Teve em Vila Velha, né, que tem uma lei que proíbe a comercialização de RPGs, e também foi um crime que não teve nada a ver com RPG, mas uhum, utilizou-se o RPG. Eu cheguei a estudar um pouco isso daí, minha dissertação de mestrado, uhum. eu peguei cada um dos crimes e fui explicando onde que tinha os problemas nessa relação. Mas, enfim, a gente acabou tendo que passar por isso, né? Falar de uma Uhum. outra parte que de certa forma, se isso surgiu nos anos 2000, lá nos primeiros eventos de RPG, nos encontros internacionais, que era a famosa Sexta-feira das Escolas. Não sei se Sim. você ia, Uhum. né? Eu E mestrava para escolas. eu também. Era uma coisa muito curiosa, né? A gente chegava aquelas escolas, aquelas mesas lotadas, você pegava o seu kit mestre e Uhum. sentava e narrava. E me fala um pouco, se você chegou, né, que eu conversei com você primeiro, apesar de a gente frequentar sempre os mesmos eventos por alguns anos, Uhum. a gente chegou a conversar só há uns 2 anos atrás num evento sobre RPG, educação e literatura. Uhum. Esse processo de RPG, educação, de literatura, você chegou a, né, já te chamaram para falar, já te chamaram outras vezes? Como que isso apareceu, ou não, ou são algumas exceções assim que aparecem? Como que apareceu na sua carreira? Já apareceu sim alguns pontos. Já fui convidado até no Senai aqui da região para poder falar sobre isso, tanto RPG, literatura, tudo isso. Indo mais além, o meu TCC em psicologia utilizava o RPG como base, era a ideia de se, até que ponto o jogador se identificava com a personagem. E se houvesse uma grande identificação, se você apresentasse situações em jogo, num ambiente terapêutico, você tinha a condição de ensinar o jogador como o personagem lidou com aquilo para que ele possa replicar aquele tipo de comportamento na vida real. Então, as coisas do RPG têm muito de possibilidade de aumentar nossa interação social, nossa forma de encarar o mundo e discutir o papel do RPG na literatura e no ambiente de sala de aula é uma coisa que simplesmente aumenta ainda mais a possibilidade das pessoas desmistificarem a ideia que tem desse jogo de três letrinhas. Afinal de contas, o que é RPG? Hoje em dia a gente tem essa resposta bem clara. Hoje em dia, muitas pessoas com quem a gente conversa, mesmo que nunca tenha jogado, tem alguma ideia do que se trata. E é uma ideia bem menos preconceituosa do que tinha no começo dos anos 2000. Bom, então, acho que é isso, a gente vai chegando no fim. Você gostaria de falar alguma coisa que não falou, que, olha, isso daqui, se você quiser, sinta-se livre, esse é o seu espaço, é só porque, né, agora, tá aí, suas palavras. Bem, uma coisa eu quero agradecer novamente esse espaço, Rafael, porque falar da história do RPG no país é olhar para trás e falar: poxa, eu também fiz parte disso. Eu ajudei a criar essa história. Mesmo que de forma independente, inicialmente, tendo passado pelas publicações sozinhas, publicações com a Comic Store, tendo publicado aqui, tendo publicado lá fora. O que importa mesmo é ver como a minha criação é utilizada pelos jogadores.
escrever um livro, como eu já falei, é só escrever metade dele. A outra metade é a experiência do jogador que coloca isso em prática. E eu tenho visto cada vez mais as pessoas se divertirem com aquilo que eu escrevo. Se no começo da minha carreira no RPG eu podia ter só o contato na hora dos grandes eventos e tudo mais, algo bem tangencial, hoje em dia a gente tem a possibilidade de conversar diretamente com os nossos leitores, ter o feedback em tempo real. Teve casos de leitor que estava jogando o Perdidos, o meu livro que é inspirado em Bloodborne e Dark Souls, e assim, tô com uma dúvida em tal coisa aqui, o pessoal estava jogando aqui. Você tá online para me responder? Já respondi na hora, no meio do jogo. Sabe, é como se eu estivesse lá, do lado deles, curtindo a emoção da partida. É uma coisa que, hoje em dia, isso é possível. Hoje em dia, você tem esse contato. Você pode estar lá, lado a lado com quem escreve as aventuras, pode estar lado a lado com quem joga essas aventuras. E isso também é escrever a história do RPG no país. Isso é escrever a história a cada dia. E esse registro precisa se manter. Afinal de contas, não devemos ser heróis apenas na mesa de jogo. Devemos lutar contra todo e qualquer tipo de vilão que nos é colocado. Boa parte dos vilões pode ser derrotado com inteligência, pode ser derrotado com empatia. Magos alegarão que bola de fogo resolve tudo, reconheço. Mas as lições que o RPG coloca pra gente, pra vida, permitindo uma vasta gama de personagens diferentes, permitindo que nós vivenciemos aventuras tão estranhas e tão recompensadoras que nos fazem realmente nos sentir heróis ali e nos inspiram a ser heróis na vida fora da mesa de jogo. Então, se eu puder fazer um pedido àqueles que estão assistindo a gente nessa live, é um só. Sejam sempre heróis. O mundo precisa disso. Bom, Marcelo, então, muito obrigado pelas palavras. Eu preciso saber só de uma coisa. As pessoas que quiserem ter acesso aos seus livros em português, né? Estamos aqui, Dungeonist. Dungeonist, e também tem o meu site, onde você vai encontrar impressos, que eu ainda carrego o nome da editora que eu tive. Qual o nome? Letra Impressa. Letra Impressa. Tá. Então, todos os meus livros impressos, livros físicos, você vai encontrar em letraimpressa.com. Tá. Os livros em PDF você vai encontrar lá no Dungeonist e no Drive-Thru RPG. Então, muito obrigado por ajudar a gente a entender esse passado, esse processo, né? Inspirar também os escritores. Eu só posso me despedir aqui. Muito obrigado, se cuida aí, nessa época de pandemia. Para a gente poder se encontrar no evento de RPG aí tranquilamente e poder bater um papo. Com certeza. Até a próxima. Obrigadão, até. Tchau, tchau. Tchau.